Pessoal, tudo bem? Professor Anderson Fumax na área, dando continuidade aqui aos nossos blocos de contabilidade pública. Nós vamos abordar agora a demonstração dos fluxos de caixa, né? Ou seja, uma demonstração que evidencia, né, as entradas e saídas tanto do caixa quanto dos equivalentes de caixa de determinada entidade pública. A gente acaba imaginando que uma demonstração do fluxo de caixa só trabalha com o caixa, né, que é o dinheiro em espécie. Não. A nossa NBC, né, a nossa norma brasileira de contabilidade, ela explica o que é o caixa, mas também explica o que são os equivalentes de caixa que acabam pertencendo a essa demonstração. Legal? Então a gente vai falar sobre isso agora a partir dos próximos slides. Vem comigo na tela. Então vamos lá, demonstração dos fluxos de caixa, né? Apresenta as entradas e saídas de caixa e de equivalente de caixa de determinada entidade pública, sendo classificados como fluxos operacionais, de investimentos e de financiamentos. Então, por que o nome demonstração dos fluxos de caixa? Justamente porque eu tenho três grandes atividades que consomem e geram caixa para a entidade: atividade operacional, atividade de investimento e atividade de financiamento. Ponto importante: cabe ressaltar que caixa e equivalente de caixa correspondem a numerário em espécie, depósitos bancários disponíveis, bem como aplicações financeiras de liquidez imediata. Então, ao analisar a demonstração dos fluxos de caixa, eu preciso entender os recursos que eu tenho em espécie, os recursos bancários disponíveis, né, e aplicação financeira de liquidez imediata, que normalmente são aqueles recursos que eu consigo resgatar em até 3 meses. Legal? Tá? E o nome demonstração dos fluxos, justamente por conta dos três tipos de fluxos de caixa que a entidade pode ter: operação, investimento e financiamento. Legal aqui, gente? Beleza? Tá? Então, o primeiro passo, que é muito importante, é diferenciar o balanço financeiro da demonstração dos fluxos de caixa. O balanço financeiro, né, eu acabo evidenciando as receitas e despesas orçamentárias, ingressos e dispêndios extra-orçamentários, saldo inicial e saldo final em espécie. Só que quando eu falo de receita e despesa orçamentária, né, eu não necessariamente falo, né, da despesa que foi paga efetivamente, e sim da despesa que foi empenhada. Na receita, eu até falo da receita arrecadada. Aí já faz sentido ter uma relação de igualdade com o fluxo de caixa. Mas na despesa, é a despesa empenhada. Então, a empenhada não é a despesa efetivamente paga. Então, não posso confrontar aqui, né, o balanço financeiro com o fluxo de caixa. O fluxo de caixa é justamente entrada e saída de recursos, né? Então, demonstração dos fluxos de caixa, né, evidencia as entradas e saídas de caixa e de equivalente de caixa. Bacana? Tá? Então, a DFC indicará, né, as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa, né? Vai identificar os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis e vai identificar o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis, tá? E um ponto importante, né? A informação dos fluxos de caixa permite aos usuários avaliar como a entidade do setor público obteve recursos para financiar suas atividades e a maneira como os recursos de caixa foram utilizados. Legal? Beleza? Tá? Então, vamos primeiramente aqui definir e diferenciar, né, as atividades que pertencem ao fluxo de caixa. Atividades operacionais, né, são atividades decorrentes da atividade fim da entidade pública. Por exemplo, receitas arrecadadas provenientes de tributos, né, desembolsos de caixa com despesas de pessoal, por exemplo, não tem relação com a atividade fim. Atividades de investimento normalmente têm relação com aquisição e venda de ativos de longo prazo. Por exemplo, eu recebi caixa proveniente de venda de instrumentos patrimoniais ou adquirir à vista ativos imobilizados, né? Então tem relação com ativos de longo prazo. E atividade de financiamento são aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e no endividamento da entidade. Ou seja, de que forma a empresa está se financiando, ou com recursos de terceiros, ou com recursos próprios, né? Ou seja, eu posso ter empréstimos
contraídos, Olá, né? meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso serviço aqui da La Concursos. Nós aqui da La Concursos, nós estamos montando o melhor curso para a Universidade Federal de Pernambuco, especialmente para 2 cargos específicos, para o cargo assistente em administração e para o cargo técnico em administração. Qualquer um desses cargos, o nosso curso completo, ponto a ponto digital, super competitivo, 100% gravado em AD em estúdio profissional por apenas R$ 119,90. Quer se matricular? Quer assistir o restante dessa videoaula? Quer o PDF e quer muito mais aulas? Clique aqui embaixo, você vai ser direcionado diretamente para o nosso site e vem estudar com a gente aqui na LAC que você não vai se arrepender. Bacana? Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.